Accept that. Salve, sentinelas do multiverso. Aqui é o universo proibido. E hoje, a verdade vem à tona. O disfarce do Superman nunca foi ridículo. Essa frase soa como heresia para quem cresceu rindo dos óculos do Clark Kent. Mas e se eu te dissesse que é exatamente isso que faz funcionar? Porque enquanto todo mundo foca na capa, no S no peito e nos poderes que rasgam o céu, o verdadeiro truque sempre esteve no que o Superman esconde, e não no que ele revela. No novo trailer, Lois Lane diz o que todos nós já pensamos. Eles vão descobrir que você é o Superman. Só que ele sorri, confiante, porque ele sabe de algo que a maioria ainda não entendeu. Existe um motivo real, comprovado por ciência e psicologia, que faz o mundo inteiro ignorar o óbvio, mesmo com provas bem na frente dos olhos. Parece absurdo? Em 2016, Henry Cavill caminhou no meio da Times Square usando a camiseta do Superman. Do lado dele, um telão com o próprio rosto estampado em alta definição. Resultado? Ninguém. Nem um olhar. Nem uma reação. Só que isso não foi só uma coincidência urbana. Foi uma demonstração real do poder por trás da ilusão do Clark Kent. Um efeito invisível, mas devastador. Mas antes de explicar o que está por trás disso, tem um detalhe ainda mais curioso. Já volto nisso. Se esse conteúdo tá te conectando com as verdades do multiverso, já deixa o like e entra para nossa linha secreta de inscritos. Em plena Nova York, Henry Cavill caminhou livremente pela Times Square, um dos lugares mais movimentados do planeta, usando uma camiseta do Superman. Acima dele, um telão imenso exibia o rosto do próprio Cavill em seu uniforme de kryptoniano. Milhares de pessoas cruzaram seu caminho. E ainda assim, ninguém reconheceu. Nenhum grito. Nenhuma selfie. Nenhuma reação. Isso não foi um acaso. Foi um experimento social disfarçado de brincadeira promocional e revelou algo assustador sobre como o cérebro humano funciona quando não está esperando ver o óbvio. Você pode até pensar que isso é exclusividade da distração moderna, com celulares, fones de ouvido e rotinas automáticas. Mas não é. O que Cavill comprovou ali é o mesmo princípio que sustenta o disfarce do Superman há mais de 80 anos. As pessoas não enxergam o que não esperam encontrar, mesmo que esteja exatamente na frente delas. E isso leva a uma implicação muito maior, que vai além do marketing ou da distração urbana. Porque quando o novo Superman no trailer afirma, com aquele sorriso quase desafiador, que os óculos vão funcionar, ele não está sendo ingênuo. Ele está apostando em algo que já foi testado. E funcionou. Mas ainda tem um segundo experimento, bem mais sinistro, que revela por que esse tipo de ilusão funciona mesmo nos mais atentos. Existe um fenômeno psicológico chamado cegueira por desatenção, e ele é muito mais comum e poderoso do que parece. Um dos estudos mais famosos sobre isso envolveu um vídeo simples. Um grupo de pessoas passando uma bola de basquete entre si, enquanto o público era instruído a contar os passes. No meio da gravação, uma pessoa fantasiada de gorila atravessa a tela, para, acena e sai andando. O mais surpreendente? A maioria esmagadora dos participantes simplesmente não viu o gorila. Não porque ele estivesse escondido, mas porque seus cérebros filtraram completamente a imagem. Isso tem nome técnico: Observer Bias. Um viés de expectativa que faz o cérebro rejeitar qualquer informação que não esteja alinhada com o que ele esperava encontrar. Ou seja, se você está buscando pessoas passando uma bola, seu cérebro literalmente apaga qualquer coisa que fuja desse padrão, mesmo que um gorila te encare por 5 segundos. Agora, leve esse experimento para Metrópolis. Leve para o saguão do Planeta Diário. Leve para o olhar da Lois Lane, do Perry White, do Steve Lombard. Nenhum deles está esperando ver o Superman sentado numa cadeira giratória, usando óculos e camisa amassada.
nenhum deles associa o símbolo da esperança com um jornalista desajeitado que tropeça no próprio pé. O cérebro deles simplesmente ignora, não vê, não conecta. E é aqui que o disfarce deixa de ser um objeto, os óculos, e passa a ser um fenômeno. Um código social, uma camuflagem baseada não na aparência, mas no comportamento. Mas tem um aspecto ainda mais forte nisso tudo. Porque não é só sobre as pessoas não verem. É sobre o Superman fazer com que elas queiram não ver. Justamente da fragilidade. No novo trailer, o Superman de David Corenswet adota uma postura que não é só visualmente distinta. Ele se encolhe, abaixa o olhar, esconde os ombros. Um gesto corporal que remete diretamente à atuação de Christopher Reeve nos filmes clássicos. Mas o que Reeve fazia não era apenas encenar, era criar uma ilusão completa. Uma dissociação física e emocional entre Clark e Superman. Repare como tudo muda: o ritmo da fala, o tom de voz, o jeito desajeitado de andar. É quase uma coreografia. E isso não é novidade. Nos quadrinhos, especialmente na fase pós-crise com roteiros de John Byrne, essa separação foi levada ao extremo. Clark se tornou a fachada, e Superman, o verdadeiro ser. Já em outras leituras, como as de Grant Morrison em All-Star Superman, a inversão é ainda mais profunda. Superman é o real, Clark é o escudo. Essa construção de personagem vai além dos óculos. É um código comportamental. A camuflagem está na forma como ele se move entre as pessoas, como ele tropeça, como se coloca em posição de inferioridade constante. É isso que ativa o viés psicológico do mundo ao redor. Porque um homem que voa e segura prédios não pode, na lógica comum, ser o mesmo que pede licença para passar no elevador. Mas tem uma coisa que entrega tudo. Uma linha tênue que separa o disfarce perfeito do risco de ser descoberto. E ela está prestes a se romper. No momento em que até Lex Luthor começa a desconfiar. No novo DCU, Lex Luthor é apresentado como um gênio absoluto. Um antagonista que beira a onisciência, com acesso à tecnologia que mais parece mágica. Ele manipula clones, controla nanates e hackeia estruturas alienígenas como se fossem brinquedos. Mas nem ele consegue enxergar o óbvio. Nem ele percebe que o repórter atrapalhado, com quem já deve ter cruzado nos corredores do planeta diário, é, na verdade, seu maior inimigo. Isso não é apenas ironia narrativa, é parte da lógica que sustenta a credibilidade do universo que James Gunn está construindo. O Lex desse novo filme já teve tempo e acesso suficientes para juntar as peças. Ele vê a altura, o rosto, a presença física, mas seu cérebro recusa a associação, porque, no fundo, até mesmo ele sofre do mesmo viés que afeta os humanos comuns. O preconceito da lógica. A incapacidade de conectar o símbolo com a carne. E isso é coerente com várias versões do personagem nos quadrinhos, especialmente nas fases em que ele se recusa a acreditar que alguém tão poderoso possa agir por altruísmo puro. Para Lex, Superman só pode ser uma fraude, uma ameaça, uma entidade a ser desmascarada. Mas nunca alguém humano o suficiente para viver entre nós com um crachá no peito e uma caneta na mão. Essa desconexão é o que transforma o disfarce de Clark em algo funcional. Porque não é só que ninguém reconhece, é que ninguém aceita reconhecer. O ego de Luthor não permite que ele veja a verdade, mesmo quando ela esfrega na cara dele. Mas tem um momento no trailer que muda a dinâmica. Um momento em que o olhar de Lex hesita. Um segundo em que o jogo pode virar. E se isso acontecer, a ilusão desmorona. Se fosse só uma questão de aparência, o disfarce do Superman já teria caído há décadas. Hoje, qualquer pessoa com um smartphone e uma conexão decente consegue identificar um rosto em segundos. Softwares de reconhecimento facial, algoritmos que cruzam imagens, arquivos em nuvem. Tudo isso existe no mundo real. E se o universo do DCU, mesmo que estilizado, também reflete essa realidade em partes. Então por que ninguém descobre Clark Kent? A resposta está em algo mais profundo do que tecnologia. A suspensão coletiva da lógica.
No trailer, vemos Clark em plena redação, interagindo com colegas que estão a centímetros de distância. Pessoas inteligentes, jornalistas experientes, alguns até cínicos. Steve Lombard, por exemplo, claramente ridiculariza Clark, mas mesmo assim, não reconhece. Porque o disfarce se sustenta menos no parecer e mais no agir. Clark age como alguém que não pode ser o Superman. E em um mundo saturado por imagens e informações, o que mais define a identidade de alguém ainda é o comportamento. Mesmo com câmeras por todos os lados, com vídeos de baixa resolução, com zooms e filtros, ninguém espera encontrar o herói mais poderoso da Terra servindo café em um jornal. E isso cria uma espécie de ponto cego coletivo. Um fenômeno em que a verdade está visível, mas permanece invisível porque colide com o senso comum. Mas existe um risco nisso? Um risco crescente. Porque quanto mais o Superman se torna uma figura pública, mais difícil é manter a separação entre os dois mundos. E o novo trailer já sugere que esse limite está sendo testado. Há uma cena, rápida, mas simbólica, em que Clark e Lois discutem exatamente esse ponto. E a dúvida dela ecoa a dúvida do público. Mas tem um gesto silencioso do Clark que resolve tudo. E ele passa quase despercebido. Já volto nisso. No meio do trailer, entre cortes rápidos e diálogos sobre identidade, há um momento que resume todo o conceito do disfarce. Clark está no meio da redação. Steve Lombard passa por ele, debocha, chama-o de perdedor. E Clark apenas sorri. Mas o que importa não é o sorriso. É a forma como ele se encolhe. Como o corpo inteiro colapsa, como se estivesse tentando desaparecer. É nesse gesto que o disfarce se concretiza. Não nos óculos, não no cabelo despenteado, mas no apagamento voluntário da própria presença. Essa linguagem corporal não é aleatória. Ela ecoa diretamente à atuação de Christopher Reeve, que estabeleceu esse padrão nos anos 70. E o novo filme de James Gunn parece seguir essa mesma escola. Cada movimento do novo Clark é milimetricamente calculado para transmitir insegurança, submissão, insignificância. A camisa está sempre frouxa, os ombros caídos, os olhos desviando o contato visual. É a antítese do Superman. E por isso mesmo, é eficaz. Só que há um risco nesse jogo de contrastes. Porque quanto mais perfeita é a atuação, mais frágil se torna a linha entre os dois mundos. E essa fragilidade começa a aparecer. Um dos frames mostra Clark com o olhar fixo em Lois, enquanto ela o confronta com a dúvida. Eles vão descobrir. Nesse instante, ele hesita. A postura cede por um segundo. É sutil, mas está lá. E é aí que mora o perigo. Mas tem outro símbolo visual que passa despercebido e que reforça esse conflito. Um símbolo que vem direto das HQs clássicas e que apareceu nesse trailer quase como um aceno silencioso ao passado. Já volto nisso. No fim das contas, os óculos do Superman não são um objeto comum. Eles são um símbolo. E como todo símbolo no universo geek, eles carregam mais do que função. Carregam significado. Ao colocá-los, Clark Kent não apenas esconde sua identidade. Ele escolhe se limitar. Ele se impõe fragilidade, silêncio, invisibilidade. É a armadura inversa do herói. Onde o S no peito representa esperança, os óculos representam contenção. Enquanto o uniforme clama por ação, os óculos pedem para não ser notado. Essa dualidade sempre esteve no centro do mito. Nos quadrinhos, principalmente nas fases de Curt Swan e John Byrne, a tensão entre Clark e Superman não é só dramática, é existencial. São dois códigos visuais opostos: o colosso invulnerável e o repórter que tropeça no próprio café. E quando o público vê os dois em ação, não vê um disfarce, vê dois arquétipos lutando pelo mesmo corpo. James Gunn parece entender isso. No novo trailer, há uma cena simbólica em que Clark tira os óculos, mas hesita antes de vestir o traje. Esse momento não é sobre transformação, é sobre escolha. Escolher ser visto. Escolher se revelar. Porque no fundo, o mundo não quer enxergar o Superman.
Ele quer continuar acreditando que figuras como Clark Kent existem. Se esse conteúdo tá te conectando com as verdades do multiverso, já deixa o like e entra pra nossa linha secreta de inscritos.